Hi everyone and welcome. I am joined today by Gilbert Doktorov. Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Gilbert Doctorow, historiador, analista de assuntos internacionais e autor. Recomendo a todos que acompanhem seu Substack para análises muito perspicazes sobre eventos mundiais. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Muito bom tê-lo aqui. Gostaria de começar falando sobre a Alemanha, já que este tem sido um evento importante e também pode representar um novo e perigoso passo na escalada da guerra por procuração. Ou seja, Friedrich Merz está propondo a produção conjunta de mísseis Taurus com Kiev. Agora, ao que me parece, a Alemanha está procurando outra maneira de atacar a Rússia, enquanto afirma que não está atacando. Acho que o grande problema é que querem mudar as regras da guerra por procuração. Então, se você envia os mísseis e eles são usados para atacar a Rússia, suas digitais estão praticamente em toda a operação. E como os russos disseram, você tem políticos, líderes militares e a mídia dizendo que esses mísseis serão operados pelos alemães e que os russos têm o direito de retaliar diretamente contra a Alemanha. Então, como a Alemanha pode atacar a Rússia enquanto afirma não estar envolvida? Quero dizer, esse é o espaço difícil em que eles estão tentando se movimentar, imagino. Sabe, quais são as regras da guerra por procuração? E sim, o próximo passo agora parece ser essa produção conjunta, o que levanta muitas questões. Então, como você está interpretando essa situação? Bem, depois que publiquei hoje de manhã meu ensaio na Berlinda, mas não no banco. Aliás, não levo crédito por essa expressão. Ela nos remete ao início dos anos 1940, a Charlie Chaplin e a outras abordagens bem-humoradas sobre o que estava acontecendo na Alemanha, o que na verdade não tinha nada de engraçado. De qualquer forma, o chanceler Merz está apostando alto, mas ele sempre foi um pouco ousado. E ele está presumindo, primeiro, que o artigo 5 seria implementado com sucesso para defender a Alemanha caso os russos ataquem. Acho que ele também está presumindo que os russos cumpririam sua palavra e que qualquer ataque deles à Alemanha seria direcionado contra uma instalação militar. Provavelmente, se fizer sentido, contra a fábrica, acredito que fica na Baviera, que estava produzindo até este ano o míssil Taurus. E que não seria um ataque político profundo a Berlim, ao seu governo ou a ele pessoalmente. Essa é uma suposição relativamente segura. Isso possivelmente serviria aos seus propósitos de aumentar o orçamento alemão e o orçamento da UE para a indústria militar, caso os russos realmente atacassem a Alemanha. Então, é difícil entender exatamente qual é o cálculo dele. Quero dizer, estou tentando sugerir que pode haver algo racional por trás do que parece ser uma posição totalmente irracional de Merz na Alemanha. Bem, e quanto à posição russa? Você acha que, mais uma vez, isso é um aviso muito severo vindo deles? Quero dizer, você ouve o mesmo do Lavrov, dizendo que isso é um ataque direto da Alemanha. E eles também estão traçando alguns paralelos históricos, dizendo que os alemães estão seguindo o mesmo caminho que já seguiram mais de uma vez no século passado. E, novamente, muitas vezes descartamos essas coisas, acho que com muita facilidade. Ou seja, dizemos, temos o direito de ajudar a Ucrânia a se defender. Mas você poderia argumentar que a Rússia tem o direito de ajudar o Iêmen a se defender, ou qualquer outro país que tenha sido atacado por países da OTAN. Mas se você tiver mísseis russos de longo alcance, operados por soldados russos, guiados por seus satélites, atingindo o coração de Londres, ou, sabe, não iríamos simplesmente descartar isso dizendo, bem, eles têm o direito de ajudar um país com assistência. Quero dizer em relação à autodefesa. Acho que esse desdém, e as pessoas estão muito cautelosas ao falar contra o que seus governos estão fazendo, porque qualquer coisa que você diga agora pode ser interpretada como ajudar ou tomar o lado da Rússia. Então ninguém realmente pode dizer o óbvio, mas isso é um ataque direto.
Então, como você acha que os russos vão reagir? Isso é apenas um blefe. Ou você acha que eles realmente lançariam um ataque e destruiriam essas instalações? Porque veja, a ameaça da OTAN, como todas as ameaças, diz respeito a capacidades e intenções. E independentemente de quaisquer intenções dos países da OTAN, se eles não têm as capacidades, por que você não seguiria adiante com isso? Why wouldn't you go through with this? Bem, vamos dar um passo atrás e ver como os alemães chegaram a essa situação. Porque isso não aconteceu apenas por causa da personalidade do Sr. Merz, embora esse seja um fator importante. Temos que voltar talvez 10 anos ou mais, quando a Alternative für Deutschland começou tudo isso, o que soa um pouco peculiar, já que o AfD agora é um dos maiores opositores ao que Merz quer fazer. Mas eles começaram nesse sentido ao fazer afirmações como "Ami, vá para casa", "Americanos, vão para casa", que anteriormente eram chamados mais da esquerda. E eles diziam que os alemães de hoje, essa geração, não têm culpa pelos pecados de seus avós, o que é algo razoável de se dizer, exceto se você for alemão, e exceto se você tiver a Rússia como vizinha, que não perdoa, mas certamente não esquece o que aconteceu. 26 milhões de cidadãos morreram na guerra que foi conduzida, liderada pela Alemanha. Então o AfD, na minha opinião, desencadeou esse novo pensamento alemão de que somos inocentes, que somos europeus com valores europeus, e permitiu que os alemães, especialmente os verdes, subissem em seus palanques e começassem a dar lições aos russos por violarem os direitos humanos e os princípios universalmente aceitos de como os estados devem se comportar dentro da Europa. O AfD desencadeou isso, mas depois foi adotado por todos os partidos alemães e foi muito além, como vemos hoje. Foi adotado por tendências genuinamente revanchistas que estão no centro e centro-direita, das quais o Sr. Merz é o caso mais notável. Então foi assim que chegamos onde estamos. O que o Sr. Merz espera? O que ele poderia esperar? Bem, ele pode ter suas dúvidas. Será que os russos realmente farão isso? Afinal, o que nós, alemães, estamos prestes a fazer não é mais uma violação das linhas vermelhas da Rússia do que o que os americanos, britânicos e franceses vêm fazendo, sem quaisquer consequências. Mas eu só acrescentaria que, do ponto de vista russo, os outros 3 países foram aliados em algum momento, e eles hesitam em identificá-los como os principais inimigos da Rússia, enquanto a Alemanha não foi uma aliada. Foi justamente a força que conduziu esse ataque devastador contra a Rússia a partir de 1941. E os russos sentem que têm carta branca para se vingar do que veem como um país liderado por neonazistas. Agora, voltando ao Sr. Lavrov, e você o estava parafraseando há pouco, isso está bem, a um passo de dizer que Merz é um nazista. Eles disseram, como Hitler, Merz é... Bem, ok, isso está a um fio de cabelo de dizer que Merz é o Hitler de hoje. Bem, a ideia de que os outros estão fazendo, então nós também podemos fazer, é uma forma perigosa de encarar a situação, porque a Alemanha não é igual. Para começar, os russos já vêm enfrentando esse dilema há muito tempo. Ou seja, revidamos e corremos o risco de uma guerra mais ampla, ou não revidamos e assim encorajamos nossos oponentes a escalar ainda mais. Então eles estão sob pressão para dar uma resposta, porque dentro de Moscou há pessoas dizendo que Putin deixou a situação chegar tão longe porque continuaram ultrapassando os limites estabelecidos e não houve consequência real. Agora, este é o meu ponto. Os alemães não são como os americanos, os franceses ou os britânicos. Primeiramente, a Alemanha não possui armas nucleares, então teria que depender do artigo 5. E em segundo lugar, como você disse, a Alemanha também tem uma história muito única em termos da morte e destruição que causou na Europa, especialmente aos russos. Então, muito disso parece apostar na ideia de que o artigo 5 vai prevalecer.
Mas veja, o artigo 5 na verdade não obriga o restante da aliança militar a atacar ou a prestar socorro. Eu esqueci o texto exato, mas é mais ou menos que eles podem tomar quaisquer medidas que considerem adequadas, incluindo o uso de força militar. Mas essa ideia de que ele aciona uma resposta militar obrigatória não é necessariamente o caso. E mesmo que fosse isso que o texto dissesse, consigo imaginar países como os Estados Unidos pensando duas vezes antes de honrar um acordo, se isso implicar aniquilação nuclear. Então, eles estão apostando completamente agora nesse artigo 5 do Tratado da OTAN. Bem, se Merz está fazendo isso, ele está cometendo um erro terrível. Acho que Donald Trump e sua equipe insinuaram, ou na verdade declararam abertamente, que se algum dos países europeus continuar a guerra por procuração com a Rússia, eles estarão por conta própria. E é exatamente isso que os russos levariam ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eles delinearam seus próximos passos de forma bastante clara. Eles não simplesmente apertariam um botão e enviariam os mísseis Iskander para cá ou para lá. Eles apresentariam o caso de que a Alemanha está agora em guerra com a Rússia e levariam isso ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. E diriam abertamente: estamos prestes a destruir este ou aquele local na Alemanha, sabendo muito bem que seus mísseis hipersônicos são imparáveis e que a destruição anunciando diante do mundo irá acontecer. Então é aí que o chanceler Merz está cometendo um erro terrível. Ele está, como você disse, se recusando a entender que a Alemanha não é a Inglaterra ou a França, é singularmente vulnerável e provavelmente não terá o apoio dos americanos. Esse é um ótimo ponto. Sim, provavelmente os russos também seguiriam por esse caminho, porque uma das coisas que realmente limita a Rússia agora, enquanto o sangue ferve em Moscou, é o fato de que eles têm outros parceiros internacionais, seja a China, a Índia, com os quais gostariam de manter uma boa reputação. Mas se eles forem à ONU e explicarem: olha, é a Alemanha nos atacando, não há outra forma de ver isso. Temos o direito à autodefesa. Nós não vamos aniquilar a nação, mas vamos destruir, como grande parte da liderança política diz agora, as capacidades militares deles, que estão sendo usadas para nos atacar. Esta é uma resposta medida. Então, embora talvez não aprovem, os chineses, indianos e outros pelo menos poderiam entender, e bem, talvez não ignorem, mas isso não seria visto como um ataque surpresa e irracional. Então, no seu entendimento, se os russos começarem a levar isso para a ONU, é nesse momento que os alemães devem efetivamente começar a esperar um ataque ao seu país. Bem, Merz está realmente agravando a situação. Quando ele conversou ontem com Zelensky, ao concluir as conversas, falou sobre essa produção conjunta, sem dizer onde ela aconteceria. Embora obviamente não fosse na Ucrânia, porque a fábrica não duraria nem até os alicerces se tal projeto fosse realizado. Mas ele deixou por isso mesmo. Ou seja, ele não estava contradizendo diretamente seus parceiros de coalizão no SPD, os social-democratas, que continuaram a política do chanceler anterior, Olaf Scholz, recusando-se a enviar o Taurus para a Ucrânia. Mas a notícia de hoje, e este é o último destaque nas notícias russas, é que ele disse que vão entregar o Taurus afinal. Ele está falando de um prazo dentro das próximas semanas. Na verdade, quando todos os países ocidentais que ajudam a Ucrânia, começando pelos Estados Unidos, dizem que vão fazer isso em algumas semanas, significa que já fizeram. Os mísseis já foram entregues à Ucrânia, então isso já é um fato consumado. Ele está datando algo que já aconteceu. Se ele fez isso, e se a missão seguir adiante, então estamos a apenas algumas semanas do cenário que você e eu acabamos de discutir. Uma discussão no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o assunto, e provavelmente um ataque russo. Sobre exatamente o que, não está claro. A fábrica que produzia o Taurus está fora de operação. Dizem que estão aguardando novos pedidos.
Portanto, atacar uma fábrica que não está funcionando não parece ter grande efeito. Também não sei exatamente onde o Taurus foi produzido, porque é um projeto conjunto sueco-alemão. Pode ser que o lote de mísseis Taurus tenha sido realmente fabricado na Suécia. Então, isso se torna mais complicado do que parece à primeira vista. Bem, novamente, acho que uma coisa que não é suficientemente reconhecida no Ocidente é o quanto a história alemã ainda desempenha um papel, porque tendemos a pensar na Alemanha hoje como um país que aprendeu com seu passado e que não seguiria mais por esses caminhos. Mas, mais uma vez, é isso que os russos veem. Esta é a mesma Alemanha que, neste exato momento, está de fato sendo cúmplice ao ajudar em um genocídio em Gaza, além de apoiar elementos fascistas na Ucrânia. Quero dizer, é algo que, na minha opinião, estamos sendo excessivamente displicentes aqui no Ocidente atualmente. O que é meio estranho, porque antes da invasão russa em 2022, isso era algo sobre o qual a mídia falava abertamente. E os políticos também podiam comentar. Grandes veículos de mídia ocidentais discutiam que os elementos fascistas na Ucrânia eram um problema, que eles tinham influência demais. Então, de repente, a Rússia invade, e isso simplesmente desaparece. Mas é importante lembrar que isso desapareceu da nossa mídia, não da mídia russa. Essa ideia de que Zelensky tem raízes judaicas, então podemos simplesmente descartar todas as evidências das pessoas que realmente ocupam cargos-chave, é muito perigosa. E, novamente, eles veem isso como uma continuidade histórica mais ampla. Eles enxergam os elementos ucranianos nos movimentos fascistas cooperando com os alemães na Segunda Guerra Mundial. Eles viram, após a Segunda Guerra, os Estados Unidos e outros apoiando esses grupos para enfraquecer a União Soviética. E agora é efetivamente algo semelhante novamente. Então, só para reforçar esse ponto, tenho a impressão de que o sangue realmente está fervendo em Moscou. Eles estão muito irritados com isso. Não consigo imaginar mísseis alemães voando em direção às cidades russas, matando russos, e de alguma forma eles simplesmente ignorando. Não entendo como chegamos a esse ponto. Como é possível que a Alemanha esteja realmente cogitando isso? Bem, os Estados Unidos contribuíram para isso, e especificamente Donald Trump, como pode surgir mais adiante em nossa discussão desta manhã. Sou bastante simpático às intenções e iniciativas de Trump. No entanto, há efeitos colaterais que ele e seus assessores certamente não previram. Um dos efeitos colaterais dos Estados Unidos se retirarem ou reduzirem sua atenção à Europa e se afastarem da OTAN, se não de jure, então na prática, ao reduzir seu apoio à OTAN, é que a Europa foi liberada e deixada por conta própria. E há muitas coisas podres na Europa que eram mantidas sob a superfície ou invisíveis por causa da presença americana. Agora que os Estados Unidos estão se afastando da Europa, essas forças estão livres para se manifestar e tentar assumir o controle da política. E a Europa realmente está se tornando um projeto de guerra, não um projeto de paz. Até agora, o ânimo e a hostilidade estão direcionados contra a Rússia. Mas eu acho que do jeito que a Europa está indo agora, com todas as forças revanchistas que você vê na Alemanha, e elas têm equivalentes em outras partes do continente, podemos ver muitos conflitos dentro da Europa que foram mantidos à distância, que ficaram sob a superfície devido à dominação americana sobre a Europa. Acho que esse tem sido, de certa forma, o benefício de ter os americanos na Europa. Sempre se destaca que eles foram um elemento pacificador, que conseguiu preservar certa coesão dentro da Europa, evitar uma competição excessivamente acirrada e também impedir que os países fizessem algo imprudente. Acho que muitas vezes, sob a antiga ideia liberal, acreditávamos que todos tínhamos descoberto a democracia e os direitos humanos, unidos por valores comuns. Mas não sei.
como realista político, tendo a enxergar isso mais em termos de poder. Ou seja, os Estados Unidos estiveram aqui e colocaram um freio em algumas dessas coisas. Mas agora, é claro, tudo isso está vindo à tona. E eu acho que, considerando que estamos perdendo essa guerra, apostamos tudo nisso. Quero dizer, a economia, enviamos tudo das nossas forças armadas. Tudo foi apostado em derrotar os russos lá. Agora que estamos perdendo a guerra, dá para ver o desespero e as possíveis reações insanas surgindo. Mas como os Estados Unidos se posicionariam em um evento desses se os alemães começassem a realizar, digamos, ataques diretos contra a Rússia e a Rússia decidisse, bem, vamos à ONU, vamos strigeler, temos de doar e defesa. E que se dá? What would the Americans do? Abstain. Yeah. I think that Trump could get away. Acho que Trump poderia se safar com isso. Existem muitas limitações à sua liberdade de ação, mesmo em relações internacionais. Como vemos pela forma como Lindsey Graham conseguiu reunir 80 votos no Senado para impor sanções severas à Rússia. Mas quanto à forma de votar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, acho que Trump tem total liberdade. E eu não ficaria surpreso se, caso isso vá à votação, os Estados Unidos se abstivessem. Bem, parece que chegamos ao ponto em que pelo menos os russos veem a necessidade de estabelecer regras claras para esta guerra por procuração. Porque, novamente, como comecei dizendo, acho que essa tem sido uma das questões-chave nos últimos 3 anos e pouco. Quais são as regras da guerra por procuração? Novamente, o ex-diretor da CIA, Leon Panetta, chama isso de guerra por procuração. Boris Johnson chama de guerra por procuração. O senador americano Marco Rubio, todos eles definem como uma guerra por procuração. E você sabe, os tipos de armas que podem ser usados, isso sempre foi escalando. Então mudamos as regras. E então, acho que chegamos a um ponto muito crítico, quando começamos a questionar por que a guerra deveria se limitar ao território ucraniano. Certamente porque a Rússia deveria ser um espaço seguro. E então passamos a aceitar novamente tanques alemães entrando na Rússia, ataques com mísseis em cidades russas profundas. Mas agora é claro, os russos estão dizendo, por que a Europa deveria ser um espaço livre? Porque ela estaria imune a ataques. Isso é, novamente, como seus líderes também reconhecem, uma guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia acontecendo dentro da Ucrânia. E mais uma vez, o desenvolvimento natural é que essa guerra vai escalar e se expandir. Então é só. Dentro da Rússia, as últimas pesquisas mostram que Putin conta com 82% de confiança. Mas eu não acredito nesses números. Voltando 1 ou 2 anos, alguns dos meus colegas diziam que o alto comando russo está muito insatisfeito com a forma como Putin está conduzindo esta guerra e assim por diante. Eu não levei isso muito a sério, porque acho que a subordinação dos militares ao governo civil na Rússia é total. Mas, como estamos hoje, acho que os russos estão bastante cansados desta guerra. E acredito que há uma forte corrente de oposição à sua continuação prolongada, uma guerra de desgaste pelos próximos 20 anos, que foi o que o Sr. Medinsky sugeriu nas últimas negociações. Então acho que a mão do Sr. Putin será forçada. Não acho que ele tenha escolha internamente, a não ser responder com grande força a qualquer participação alemã em um ataque de mísseis. Ou melhor, esse ataque aéreo de longo alcance contra a Rússia. A Alemanha facilite ou permita. O país é uma democracia à sua maneira, e ele não é um ditador. Ele não é Joseph Stalin. Foi há alguns dias, algo bastante chocante, que a IA reproduziu Joseph Stalin no programa do Solovyov, no qual Stalin dizia como o povo russo foi tão importante na Segunda Guerra Mundial. Os russos, dentre todo o grupo de nacionalidades soviéticas. Porque o povo russo não disse nossa liderança. Isso foi depois de 1941-42, quando as forças russas foram recuadas até Moscou. Eles não disseram nossa liderança não é boa, deveríamos mudá-la.
Bem, isso foi, claro, uma verdadeira zombaria. A ideia de que a população civil russa poderia se livrar de Stalin, dizendo que ele não era um líder de guerra eficaz. Isso desafia nossa imaginação. Mas hoje, isso é viável. Putin não é Stalin. E sim, ele poderia ser removido do poder, eu acredito nisso, se não conseguisse responder adequadamente a um ataque alemão. Well, this is Bem, essa pressão que está aumentando sobre Putin para adotar uma postura mais dura, você vê que os russos também estão ficando muito mais duros no campo de batalha. E recentemente, Trump fez uma declaração dizendo que Putin é louco, o que é uma maneira muito estranha de se referir a outro líder mundial, especialmente quando se está em negociações. Mas, novamente, do meu ponto de vista, achei estranho, porque, como você disse, ele está sob grande pressão para não ser tão brando, para ser mais agressivo, para responder a essas escaladas. Mas, de alguma forma, isso foi interpretado como Putin sendo louco, o que levanta a questão de se você acha que Trump está bem informado, porque o próprio presidente Putin veio a público e disse que não achava que Trump estava informado. Por que os russos fariam uma declaração dessas contra Trump? Os russos, como Gaskov fez uma declaração desse tipo, acho que foi uma declaração muito bem calculada. Eles não querem revelar onde acreditam que estão as simpatias de Trump, ou qual o nível de entendimento que tem com ele. Isso não serviria aos seus propósitos. Então eles entram no jogo e emitiram uma resposta diplomática muito contida, dizendo que sim, a situação está bastante difícil hoje e que entendem reações emocionais. Foi assim que lidaram com isso, mas não é isso que eles acreditam. Eles acreditam, ou eu acredito que eles acreditam, e eu mesmo acredito, que Trump não deve ser ouvido. Ele deve ser observado. O que ele diz, tudo o que ele diz, é calculado. What he says, everything he says, is calculated. The notion that he is a buffoon, that he doesn't follow the news. A ideia de que ele é um bufão, que não acompanha as notícias, que está jogando golfe e não se importa nem um pouco com o que está acontecendo, é um completo absurdo. Que ele realmente fabrica, com o propósito de deixar seus oponentes desequilibrados, com o objetivo de permitir que pensem que ele é outro Biden, que pode ser manipulado por seus subordinados nominais e forçado a fazer o que eles querem, não o que ele quer. Isso é um jogo. Ele é um ótimo ator. Já esteve na televisão. Ele sabe atuar. E acho surpreendente que alguns dos meus colegas caiam nessa e decidam que ele realmente está mal informado, que pessoas estão sussurrando em seu ouvido e ele está ouvindo. De jeito nenhum. Acho que o homem que fez esse discurso devastador, muito bem preparado, na Arábia Saudita, sobre os crimes dos neoconservadores, e como era maravilhoso que a Arábia Saudita tivesse alcançado a prosperidade por seus próprios méritos, e não por depender de guerreiros americanos que estavam introduzindo democracia e uma vida boa no mundo. Esse discurso ele não escreveu, claro, mas ele leu e sabia o que estava lendo. E esse foi um discurso que é totalmente inconcebível de ser preparado por um bufão, ou entregue por um bufão. Ele sabe o que está fazendo. E eu acompanho seus passos, o que ele está fazendo, não o que ele está dizendo. E nesse sentido, ele pode fazer algumas coisas muito estranhas, mas que eu antecipo. Por exemplo, o que acontece se o projeto de lei do Senado que Lindsey Graham propôs for aprovado e não puder ser vetado, e ele for obrigado a impor sanções? Acho que Trump vai cronometrar isso de uma forma que pareça um equilíbrio. Bem, estou me afastando da situação na Ucrânia. Está além da nossa capacidade de resolver. Mas estou sancionando os russos para moderar seu comportamento. E também estou parando toda essa ajuda à Ucrânia para moderar o comportamento deles. Parece muito razoável. E isso seria tirar o melhor de uma situação ruim. Então vejo ele como muito mais inteligente, muito mais bem informado, se me permite dizer, do que eu ou você.
Ele tem muito mais fontes de informação do que nós. E acho que é um erro subestimar o que a equipe do Trump está fazendo. Isso não significa que você precise gostar, mas subestimar é um erro. Yeah, now that is an interesting question of whether or not Sim, essa é uma questão interessante. Se ele é ou não um pouco bufão, como dizem, basta ouvir a última pessoa que falou com ele. Ou se é fácil de influenciar. Ou se isso é, como você disse, um jogo. Porque é curioso como, se ele é tão incompetente, acabamos nessa situação em que parece que ele está tentando criar uma competição. Quem pode conquistar mais a afeição dele? Zelensky ou Putin. E é assim que você vai obter poder, não se vinculando fortemente a nenhum dos dois e aparentando neutralidade. É um bom jogo a se jogar, porque se você se alia a um, acaba afastando o outro, e o outro não tem mais pelo que lutar. Mas não tenho certeza se os russos querem jogar esse jogo, porque agora parece que os americanos criaram uma situação em que podem continuar a guerra por procuração contra a Rússia, enquanto ao mesmo tempo basicamente exigem que a Rússia não responda. Porque, se responder, eles são loucos, agressivos e vão perder o afeto do Trump. Não sei se eles querem jogar esse jogo. E em termos de comunicação, você acha que do lado russo existe um papel deliberado por o ex-presidente Medvedev? Que o Putin tenta ser mais comedido em seu discurso, fazendo o papel do policial bom, e então solta seu pitbull, que é o Medvedev, que aparece efetivamente alertando sobre a Terceira Guerra Mundial. É assim que eles estão conduzindo a estratégia de informação? Porque não consigo imaginar que isso seja apenas... Sempre parece que o Putin vem com a opção mais branda. E aí está o senhor Medvedev, que é a nossa alternativa. Sim, ambos estão apenas encenando, e isso não é surpreendente. Melhor que estejam encenando do que partindo diretamente para a agressão. A posição da Rússia é seguir sua própria estrela do norte. Veja, na semana passada, ouvimos recomendações dos Estados Unidos para que os russos se livrassem de Medvedev, que nomeassem uma nova equipe, que entregassem seu memorando com antecedência. O que eles estão fazendo? Os americanos só saberão do memorando russo no dia 2 de junho, quando ele for entregue aos ucranianos, sem aviso prévio, sem informação antecipada. A discussão que algumas pessoas, incluindo americanos, levantaram sobre transferir as negociações para Genebra, isso não vai acontecer. Os russos e os turcos concordaram que será em Istambul, e será em Istambul se acontecer, no dia 2 de junho. O Sr. Murdinsky vai liderar a delegação. Em resumo, os russos estão ouvindo o Sr. Trump. Eles não o estão insultando, mas estão fazendo exatamente o que bem entendem, de acordo com o que acham que melhor defende seus interesses nacionais. E é assim que vai continuar. O Sr. Trump pode fingir que está influenciando ou dirigindo as coisas, mas não está. Sobre as negociações, porém, por que não há uma negociação real entre a OTAN e a Rússia? Porque eu já argumentava muito antes da invasão russa que o conflito estava sendo artificialmente construído como um conflito entre Ucrânia e Rússia. Mas porque a OTAN disse, vamos expandir, temos uma política de portas abertas, a decisão já foi tomada. Em outras palavras, toda essa responsabilidade das grandes potências, entre americanos e russos, de se unirem e encontrar uma arquitetura de segurança europeia que não seja tão de soma zero, isso foi na prática deixado de lado. Agora vamos expandir. Se você quiser impedir isso, então você tem um problema com a Ucrânia, basicamente. E ainda estamos seguindo por esse caminho. Ou seja, a ideia de que a Ucrânia precisa abrir mão de suas ambições de entrar na OTAN. Eu simplesmente não acho que a Rússia ficaria satisfeita nem com isso, porque a Ucrânia poderia mudar de ideia na semana seguinte. Isso já estava em sua Constituição. Não era para se juntar a nenhum bloco militar. Mas por que não há conversas entre a OTAN e a Rússia? Esses são os dois principais atores na arquitetura de segurança europeia que deveriam sentar e novamente retornar ao formato dos acordos de Helsinki.
Como criar uma Europa baseada em segurança indivisível, sem linhas divisórias? Algo que seja um jogo de soma positiva. Let's go back to December 2021. Vamos voltar a dezembro de 2021 e ao porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, o vice-ministro Ryabkov. E ali eu encontro a resposta para a sua pergunta. Existe o passo 1, existe o passo 2. Sim, toda a crise na Ucrânia girou em torno da arquitetura da segurança europeia. E, logicamente, como você disse, a negociação deveria ser com a OTAN. No entanto, o que Ryabkov disse? Ele disse, nós voltamos ao status quo, antes da expansão da OTAN, 97, 99, voltamos àquele período. É isso que queremos restabelecer. We go back to that period. That's what we want to reinstate. And if you don't agree to it, we will push you back. E se você não concordar com isso, nós vamos te empurrar de volta. Expulsar a OTAN da Ucrânia é a demonstração mais importante da capacidade da Rússia de fisicamente repelir a OTAN. Se for preciso marchar até Paris, eles marcharão até Paris. E acho que todos entendem que se destruírem o exército ucraniano, estarão na prática destruindo as capacidades da OTAN. E não acho que nem mesmo as cabeças duras aqui em Bruxelas vão deixar de perceber isso. Então, o primeiro passo é a capitulação na Ucrânia. O despasso é a capitulação em Bruxelas. Step 2 is capitulation in Brussels. Bem, essa era a minha última pergunta. Mesmo na mídia ocidental agora, há relatos de que os russos estão produzindo muito equipamento militar pesado. No entanto, também estão informando que muito pouco disso está realmente indo para a linha de frente. Eles já estão suficientemente abastecidos, já estão com pessoal suficiente. Em vez disso, está sendo construída uma força militar muito poderosa na retaguarda. E também sabemos que os russos têm mísseis Oreshnik. Provavelmente estão colocando esses mísseis em produção em massa para obter o Mordor-Pothal. Mas também não estamos vendo nenhum dos mísseis Oreshnik sendo usado. Você vê os russos se preparando para uma possível guerra mais ampla? Não estou sugerindo que essa seja uma situação desejável. De fato, até mesmo observadores ocidentais reconhecem que a Rússia fez grandes esforços para evitar um conflito direto com a OTAN. Mas agora que estamos chegando às etapas finais, o exército ucraniano está entrando em colapso, os europeus estão ficando muito desesperados, os alemães agora aparentemente se preparando para realizar ataques diretos contra a Rússia. Os russos estão se posicionando, se preparando para uma guerra mais ampla assim que o exército ucraniano for derrotado. Voltamos ao ponto em que estávamos no início de tudo isso, quando Lavrov disse, mantenha-se firme, se você quer paz, prepare-se para a guerra. E foi exatamente isso que eles fizeram. Bem, essa é uma boa resposta. Certo. Então, Gilbert Doctorow, muito obrigado por dedicar seu tempo, especialmente num feriado. Eu agradeço. Tenha um bom dia. Obrigado. Have a good day. Thank you. It's Mrozer.